Neste domingo, dia 24 de abril de 2022, um dia depois que esse episódio vai ao ar, os franceses vão novamente às urnas para decidir quem será o próximo presidente do país. O segundo turno das eleições é decidido entre o candidato de centro e atual presidente, Emmanuel Macron, e a candidata de extrema-direita, Marine Le Pen. Não é a primeira vez que vemos esse embate na França. Em 2017, o Macron foi eleito depois de disputar a presidência com Le Pen. Mas a gente sabe que em 2017, muita coisa era diferente no mundo. Não havia pandemia ou guerra na Ucrânia. A Europa se via desestabilizada pelo Brexit e o mundo vivia uma onda de líderes de direita, como Boris Johnson e Donald Trump. Nesse episódio, a gente vai te contar como foram os 5 anos de mandato de Macron, tudo sobre as eleições de 2017 e desse ano, e o que tá rolando por lá agora. E para isso, a gente vai contar com a participação especial do Guilherme Cavalheiro Dias, mestre em Ciências Políticas que mora na França desde 2003. O Guilherme bateu um papo com a gente super bacana e vocês vão ouvir tudo nesse episódio. E fiquem tranquilos que assim que sair o resultado dessa disputa nesse domingo, a gente vai fazer um post lá no nosso Instagram. Então, além de tranquilos, fiquem também ligados. Eu sou a Andressa Isfer. E eu sou Elizabeth Matravolg. E esse é o Papo de Inter. De notre volonté. Make America great again. Con él, ese sueño se marcha. Aquí food, muito produto. Estado de alarma en toda España. Muy derecho. Bom, como falamos agorinha há pouco, o primeiro ponto que vocês precisam saber sobre as eleições na França é que essa não é a primeira vez que Macron e Le Pen se enfrentam. Eles também concorreram no segundo turno das eleições que rolaram lá em 2017. E aqui, a gente já vai trazer o nosso convidado para a conversa. O Guilherme mora na França desde 2003 e acompanhou várias eleições e mandatos diferentes por lá. Guilherme, então a gente já vai pular direto para as eleições. E nosso primeiro questionamento, como a gente já fez uma conversa prévia com você, é sobre a diferença das eleições de 2017 para 2022. Então, para lembrar todo mundo, 2017 a gente vivia um ano completamente diferente, né? Então, era um ano que o Brexit estava rolando já bem mais intensamente, a Europa já estava bem afetada por isso. Era um ano que a gente não sabia o que era Covid-19, o que era pandemia. Era um ano em que a gente via Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, que é uma coisa que a gente também muito diferente do que a gente já tinha visto antes. E agora, né, 2022, um ano mais pós-pandêmico, mas ainda pandêmico, um ano em que Biden está no poder, um ano em que está tendo uma guerra na Ucrânia, né? Então, um embate entre Rússia e Ucrânia. Então, são anos muito diferentes, mas é um cenário de segundo turno igual, né? Marine Le Pen e Macron. Então, a gente queria saber o que mudou na França, né? E o que segue a mesma coisa. Então, por que a gente chegou nesse mesmo resultado? O que mudou e o que segue a mesma coisa? Bem, vamos pegar o factual mais simples, o que segue a mesma coisa, o drama, um segundo turno com a Le Pen. O que mudou do segundo turno de 2017 para 2022 foi, sobretudo, a percepção que o eleitorado tinha do Macron. Então, na verdade, o que mudou foi o Macron, a Le Pen continua quase a mesma. E é aí que reside o perigo, porque a desilusão e a raiva contra o Macron é muito grande. Então, o perigo da Le Pen é muito grande. Eu vou, acho que usar e abusar da sua colocação, porque eu achei ela muito boa, que continua a mesma coisa. Bem, Le Pen continua lá no segundo turno. Diferença, ela perdeu as eleições para o Macron 65-33, eu anotei aqui exatamente, Macron em 2017, 66 e ela 33. Mas já em 2018, depois de um ano e meio de governo do Macron, ela estava subindo nas pesquisas, porque as pesquisas faziam uma projeção um ano depois de 2017. E se hoje fosse Macron e Le Pen? E ela aumentava impressionantemente, o desgaste do governo dele enorme. Então ela chega agora em 2022, na noite, ela chega empatada tecnicamente com ele. Por que houve esse empate? Então a questão que
que a gente tenta responder hoje é como é que nós chegamos nesse ponto que ela está a 2 passos para ser eleita. O que vocês vão ver ao longo da nossa conversa com o Guilherme é que as eleições de 2017 e 2022 têm mais diferenças do que semelhanças. Nesse segundo turno, a gente vê o abismo de 2017 que tinha, né, entre os 2 candidatos se estreitar ainda mais. As pesquisas indicam sim que Macron deve levar a presidência de novo, mas a vantagem entre os candidatos vai ser muito menor do que a gente viu em 2017. Só para vocês terem uma ideia, Macron venceu em 2017 com 66,1% dos votos válidos. Já neste ano, a projeção é que ele vença com 53% dos votos, além de uma abstenção gigantesca que está sendo prevista para esse próximo domingo. Esses dados são das últimas pesquisas de intenção de votos feita no dia 19 de abril, dias antes do segundo turno. E só para deixar claro, o voto não é obrigatório lá na França. Na quarta-feira, dia 20 de abril, quando esse episódio está sendo gravado, vai rolar um debate televisivo entre os 2 candidatos. Então as pesquisas podem mudar depois desse acontecimento. Vale lembrar também que esse vai ser o primeiro debate nessas eleições que o Macron vai participar. No primeiro turno, ele se recusou a encontrar seus adversários. Até fazendo um parênteses aqui, a gente conversou com outras pessoas para fazer esse episódio. E um dos pontos que comentaram é que na França é muito comum um presidente em exercício não participar de debates, nem se preocupar muito com as campanhas enquanto está concorrendo ao segundo turno. Isso porque ele precisa mostrar serviço, entre aspas, para ver se conquista o poder pela segunda vez. E diferentemente de 2017, a gente deve ver a Marine Le Pen mais contida, mais preparada e menos agressiva, como vimos no debate final das últimas eleições. O Macron ainda deve tentar pintar a Le Pen como extremista, mas essa imagem foi bem suavizada no primeiro turno. Outro ponto importante que a gente precisava falar com o Guilherme era exatamente sobre o mandato do Macron. Mas, Guilherme, tá indo nessa linha que você comentou, que a gente também quer comentar do governo Macron, né? Porque o governo Macron, isso você me corrige, né? Se eu estiver errado, mas pelo que eu vejo, ele chegou como um candidato de centro numa França e num mundo que até então estava mais polarizado, né? E, ao meu ver, ele chegou como um candidato que era interessante ali, podia ser alguma coisa diferente. Mas o mandato dele, pelo menos o que a gente viu bombar na mídia, foi marcado por muitos protestos e muitas questões, assim, de revolta da população. E a gente queria que você contasse pra gente, você que viveu aí na França esse período, acompanhou o Macron, o que se pode criticar do governo dele, o que se pode elogiar, né? E, enfim, fazer a sua análise aí do que você acha que deu errado no Macron. Tem uma passagem no Príncipe do Maquiavel que ele trabalha com as paixões dos dominados. Eu acho muito interessante isso para a gente pensar, porque muitas vezes as pessoas leem rapidamente o Príncipe e confundem o temor com o ódio. Então Maquiavel lança a seguinte pergunta: entre o amor e o temor, qual que é o melhor sentimento a inspirar nos dominados para dominar? As pessoas têm a tendência, o amor. Maquiavel disse, não, o amor não. Porque quem ama não respeita. Agora, quem teme, respeita, vai pensar 2 vezes. E esse temor as pessoas confundem com o ódio. Mais adiante o Maquiavel vai fazer, mas atenção, é preciso fazer temer, mas jamais se fazer odiar. O Macron é o presidente mais odiado da Quinta República. É um livro que recentemente 2 jornalistas lançaram sobre isso. E por que ele é odiado? Além das medidas impopulares e de uma política hiper liberal. Não vou dizer nem neoliberal, porque ele surpreende a todos. Ele se defende com o Covid, porque ele ajudou muito economicamente as empresas, mas um observador um pouco atento da realidade vai dizer, não, mas um liberal em tempo de guerra, ele vai ser obrigado a usar o Estado para evitar uma catástrofe maior. Então, ele ajudou economicamente tanto os desempregados como as empresas pequenas e médias com incentivos econômicos, incentivos fiscais. Mas a gente diria que ele foi obrigado por isso, pelo Covid. Mas até aí, ele desmantelou o Estado, utilizando, o que nós podemos conversar daqui a pouquinho à frente, os escritórios de consulta, as empresas de consultoria. Até a distribuição das vacinas durante o Covid, é um escândalo que vai sair agora no debate amanhã. Ele gastou 1 bilhão de euros com essas empresas de consultoria, que, na verdade, substituíram os quadros do Estado em diversas funções, de mais básicas, organizações de eleições, até a distribuição das vacinas. Então, esse é um pequeno parênteses, porque o Macron se defende dessa pecha neoliberal, dizendo assim, não, mas o neoliberal ajudaria os desempregados e
e as empresas, como eu ajudei no tempo do Covid? Claro que não posso. Tenta se colocar como alguém nem de direita nem de esquerda. O que a gente pode dizer, sim, porque é em tempo de crise. Mas, enfim, por que ele é tão odiado? O Macron, além das medidas. Ele começa o mandato dele com 2 medidas. Ele acaba com o imposto sobre as fortunas dos hiper ricos e ele tira 15 euros da APL, que é uma espécie de, diríamos assim, uma espécie de Bolsa Família para os pobres. 15 euros. E na época isso foi um escândalo, porque 15 euros, ele tentou se defender dizendo assim, não, mas 15 euros não é nada. Então os deputados de esquerda levaram para a Assembleia o que poderia se comprar no supermercado com 15 euros. O mandato dele começa assim, mas eu diria, depois houve os coletes amarelos, onde a polícia dele, sobre as ordens dele, fazia uma espécie de resumo flash. Ele substituiu um responsável de polícia em Paris, no meio das manifestações, por um sujeito completamente, o responsável de polícia que vinha, acho que, se eu não me engano, de Bordeaux, mas já conhecido com uma má fama de ser alguém super violento em Paris. Então o Macron, que tem uma carinha de mocinho muito gentil, muito simpático, ontem eu estava vendo ele na TV, um comediante fazia piadas dele e ele ria muito das piadas que faziam dele, assim, e você não tem como achar ele agradável. Mas o que ele fez? Colocou esse sujeito da polícia e o resultado foi o que vocês conhecem. Houve, eu acho que cerca de... Eu estou em dúvida se foram 18 ou 38, mas houve quase, vamos ficar com 20 pessoas que perderam os olhos, um dos olhos. Para vocês terem uma ideia, a polícia de choque da França é conhecida como violenta. Quando chega a polícia de choque, você sabe, opa, a repressão aos movimentos dos coletes amarelos era tão violenta, mas ela era feita pela polícia civil, que era chamada a trabalhar nas manifestações, não estando preparada tecnicamente. A polícia de choque fazia questão do momento das manifestações de se afastar da polícia civil, dizendo, não, esse pessoal aí, eles são carniceiros. Nós agimos de forma competente. Isso era a polícia de choque. Então, as medidas econômicas, a repressão aos coletes amarelos, que foi absurda. Para vocês terem uma ideia, eu tenho um filho que estava no 2º grau e houve um momento que o movimento estudantil secundarista tentou entrar. Eu fui militante secundarista e eu disse assim, puxa, vai lá na manifestação. Ele veio o primeiro dia e me mostrou no celular dele a repressão. Eles estavam atirando com bala de borracha nas meninas. Eu disse, não, você está proibido, você não vai mais. Ele me disse, por que eu não vou, eu quero ir. Eu falei, não, a última coisa que eu quero é ter um filho sem olho. Então, o clima que nós vivíamos na época era de terror com Macron. Então, ele começou esse governo de centro, nos primeiros dias acabou, caíram as máscaras, e a política dele, já em 2019, houve as primeiras manifestações dos hospitais franceses pela destruição do serviço de saúde, desmantelamento dos hospitais públicos. Só para vocês terem uma ideia, que agora eu pulo e acabo. Esse final de semana liguei sábado na televisão e o responsável pelo Sindicato dos Médicos na Île-de-France dizia, se você precisar do pronto-socorro esse final de semana, não venha aos hospitais. A fila de espera é de 5 horas. Então, é claro, o Macron vai se defender e vai dizer assim, não, mas isso já tinha começado, vinha de longe, com Sarkozy e com Holanda. Mas ele acentuou. Então, carestia e o principal, o personagem psicológico dele. Ele começa uma carreira, uma gestão, como uma espécie de príncipe encantado, que vira um sapo. Ele tinha a simpatia de todo mundo, né? Jovem, brilhante, inteligente e, sobretudo, a vida pessoal dele, que os franceses muito sabiamente não abordam isso na imprensa, mas que eles falam do casamento do Macron com uma mulher bem mais velha que ele, que era professora dele. Então, isso atraiu muito a simpatia da esquerda e das pessoas em geral. Achavam, puxa, que legal o casamento dele e tal. Só que o contato com o público dele é horrível. Ele humilha as pessoas que abordam ele na rua, além de pequenas frases que os adeptos e seguidores dele chamam como as macronadas. Por exemplo, ele vai numa estação de trem e diz, nessa estação de trem nós encontramos os poderosos do mundo e aqueles que não são nada. Aí perguntam para ele, mas quem não é nada? As pessoas sem importância. Então, ele tem essas atiradas, mas, sobretudo, ele é um jovem muito agressivo no contato. Os adeptos dele dizem assim, não, mas é impressionante, ele vai ao contato. Ele vai ao contato contra as pessoas de origem popular, humildes e assalariados. Vou dar 2 exemplos para vocês que eu vi na televisão esses dias do mix
ele se confronta com um militar de extrema-direita, que ele diz: quando é que você vai expulsar esses sem papéis aqui da França? Ele é super gentil. Ele diz: nós vamos tomar conta dessa imigração. Ele é abordado por um patrão de restaurante. Olha, não consigo encontrar pessoas que querem trabalhar comigo, porque as pessoas têm que trabalhar de manhã e à noite, são pagas por esses 2 horários, mas no meio do dia elas têm uma pausa que elas não são pagas. Então, na verdade, mesmo que elas trabalhem 7 horas, elas ficam dependentes do emprego umas 10, 12 horas, porque você não tem condições de ir para casa. Então, as pessoas não querem mais esse trabalho depois da pandemia. O Macron é muito solícito com o empresário. Ele diz: não se preocupe, nós vamos tomar medidas mais diretivas contra os desempregados. Então, ele é super simpático e solícito. Quando ele encontra alguém que lhe diz: mas eu estou ficando pobre, mas o transporte não está funcionando, ele tira sarro das pessoas, corrige ela com dados técnicos. A última dele, ele falou para um senhor de idade que fez várias acusações contra ele com coisas factuais bem precisas, e ele disse para o sujeito: eu acho que dentro da sua cabeça não funciona muito bem. Então, essa imagem de alguém que humilha a população é incontornável. Ele é debochado acima de tudo. Debochada. Nunca um presidente teve uma atitude tão desrespeitosa com a população quanto ele. De outro lado, o que aconteceu com a Marine Le Pen? A Marine Le Pen, houve um outro candidato de extrema-direita nessas eleições de 2022. E ela foi traída por vários de seus adeptos, inclusive pela sua sobrinha, a Marion. Ora, cada vez que ela era traída, ela aparecia na televisão como vítima, porque a Marine Le Pen é conhecida como sendo uma fanfarrona. O pai dela era ultrajante e ela era uma fanfarrona. Ela tem a mania de fazer piada, de rir, e isso contava muito contra ela. No primeiro turno, ela sofreu várias traições. Vou entrar na questão da vida pessoal. Se divorciou. Vi uma entrevista dela. Como é que você vai fazer, Marine Le Pen, solteira no Palácio Elíseos? Ela disse: sim, solteira. Mas e o seu coração? Então, essa imagem dela, traída politicamente e divorciada, deu uma certa imagem de serenidade para ela nessa campanha. Tipo uma certa empatia, assim, né? E ela acrescentou ao programa político dela a questão da carestia. Bem, e ela vem em 2012, ainda era Le Pen pai, então é a segunda, 2017, 22, é a segunda vez que Le Pen pai, 2012. Eu tô em dúvida, eu vou consultar minha ficha aqui, 2012. Sim, era o Le Pen. 2012 já era ela. O Le Pen pai foi em 2007. Então, em 2012, ela já estava com 17%. Terceira candidata. Em 17 é que ela vai ao segundo turno e ela é destruída no debate do segundo turno, ficando com 35%. E antes da gente seguir para o próximo bloco, a gente só precisava te contextualizar dos coletes amarelos. O governo do Macron foi marcado por diversos protestos que tiveram seu espaço na mídia internacional, mas os coletes amarelos foram os que mais chamaram a atenção. Tudo começou em outubro de 2018, por causa do aumento do preço do diesel na França. O movimento ficou conhecido por esse nome porque os manifestantes usavam aqueles coletes amarelos fluorescentes. O ponto é que depois a galera começou a reivindicar mais um monte de coisa. Muitos pediram até a renúncia do Macron. Um dos pontos que os manifestantes levantaram na época foi exatamente o que o Guilherme disse. O presidente tinha abandonado os pobres. É meio complicado dizer exatamente quantas pessoas participaram dos protestos e dados mais precisos, porque os coletes amarelos seguiram atuantes na França por anos. Estima-se que entre 2018 e 2019, que foi quando eles estavam mais fortes, o grupo tenha movimentado quase 3 milhões de pessoas. Até 2021, ainda tinha um ou outro protesto deles rolando. Uma outra questão que a gente quis abordar com o Guilherme foi a importância dessas eleições dentro da Europa. Escuta só. Acho que a visão agora é um pouco do que, né, Macron mudou muito, Le Pen permaneceu um pouco a mesma, mas uma imagem mais suavizada, né? E é muito legal você trazer essa imagem interna, né, da França, de Paris. São coisas que a gente que está de fora, está recebendo informação da mídia internacional, a gente não sabia muito ao certo, né? E aí eu queria mudar para a gente finalizar para uma visão um pouco mais da Europa, porque a gente sabe que com a Merkel, né, Macron e Merkel eram ali os líderes da União Europeia, um pouco ali, Merkel saiu, terminou o mandato dela
na Alemanha, e aí agora temos o Olaf Scholz, mas ficou meio que o Macron ali mais que na liderança, porque também a Inglaterra, Reino Unido saiu. Então a gente queria saber de você que está aí na França, né, a imagem que ele tem na Europa. Então, o que a Europa pensa dele e qual que é a tendência que a gente vê na Europa? Então, assim, a Europa quer uma Marine Le Pen na França ou a Europa espera que o Macron vença novamente? A única coisa, para começar, os primeiros atos dele do mandato foi estender um tapete vermelho para o Trump. Recebeu o Trump no 14 de julho. Isso entra um pouco naquele processo de desgaste dele, mas eu aproveito para fazer o gancho entre o nacional com o internacional. 14 de julho, desfile, ele convida o Trump, faz questão de fazer vários encontros com o Trump, tem a guerra das mãos apertadas, eu não sei se vocês já comentaram isso, o Trump é enorme, dirige alemão, o Macron é pequenininho, faz diríamos assim, o francês típico, e na hora de se apertarem a mão, o Macron fazia questão de apertar forte e ficar um tempão segurando a mão do Trump para dizer, olha, eu estou recebendo ele, mas eu estou enviando uma imagem forte para ele da posição da França. O Trump vem na França, traz a limusine dele dos Estados Unidos, não aceita carro francês, e entra dentro do Palácio Elísio com um carro que poluía enormemente. Então tem uma imagem que eu acho que retrata essa coisa do Macron, é o Trump entrando dentro do carro dele e o cano de descarga saindo uma fumaça enorme, e os franceses olhando assim, puxa, não é mais a França que tinha um papel no cenário internacional independente, a França que não estava na OTAN e a França que era mediadora e interlocutora entre o mundo ocidental e o bloco comunista. Então, naquele jogo de saber quem que aproveitava mais um da imagem do outro, eu acho que o Trump aproveitou muito mais a imagem do Macron na França, nos Estados Unidos, do que o Macron aproveitou desse contato com o Trump na França e na Europa. Então, a União Europeia, é aí que o Macron ganhou o debate em 2017, porque naquela época a Marine Le Pen propunha a saída da União Europeia. Mas havia uma questão com o euro, se embaralhou no debate, não sabia, mas a gente continua com o euro, mas como é que você vai fazer? Como Macron é economista, há sempre um choque entre os presidentes, um advogado e um economista. Era o caso do Giscard d'Estaing, uma formação muito forte em economia, e o Mitterrand, advogado. Quando foi Sarkozy da direita, advogado, Hollande, economista. E agora nós temos esse debate, vamos ter esse debate de novo. E quando a questão é técnica, para a saída da Europa da França, o Macron tem muitos argumentos para essa integração. A Europa espera que ele seja reeleito. Então, a União Europeia, mesmo com a saída e mesmo eu diria o seguinte, que ainda por causa da saída do Reino Unido, uma eleição da Le Pen significaria o fim da União Europeia. Porque a União Europeia, se nós pensarmos Alemanha, Inglaterra e França, os três grandes países, a gente esquece um pouco, injustamente, de falar da Itália, né? A Itália é um país mais industrializado que a França. A gente costuma pensar a Itália, claro que o peso italiano é muito grande, mas com a Le Pen sendo eleita, ainda mais depois do Brexit, porque, afinal de contas, todos nós esperávamos o fim do mundo com a saída do Reino Unido. Qual é o grande argumento da Le Pen? E isso ela usou muito durante a pandemia, que o Boris Johnson agia de forma muito mais ágil e rápida sem a União Europeia que o Macron na União Europeia. Então, o temor da União Europeia é muito grande. E é por isso que, nesses 15 dias, a imprensa francesa, a imprensa liberal, está acabando com a Le Pen e sendo super condescendente com o Macron. Eu leio mais ou menos a primeira página de pelo menos 4 jornais na França. Le Parisien, Figaro, que é um jornal de extrema-direita, da grande finança e da burguesia, Libération, Le Monde e Mediapart. A Le Pen está sendo, com relação à Europa e ao seu programa econômico, que eu não acredito que seja popular, mas, enfim, ela promete alguma coisa, ela está sendo arrasada. Mas, com relação à Europa, só para terminar, tem essa questão econômica, da própria existência da União Europeia, mas, sobretudo, agora com a guerra da Ucrânia, porque a Le Pen, nas últimas eleições, havia contraído um empréstimo junto ao Putin. Então, isso é usado muito contra ela no cenário mundial. Se ela for eleita, é óbvio que a relação com os russos e com países que são hoje dominados pela extrema-direita, como a Hungria, vai mudar muito.
E apenas alguns dados para vocês aqui sobre a Covid na França. Não podemos esquecer que lá no início da pandemia em 2020, quando víamos a Itália totalmente devastada pela Covid, a França e a Espanha também estavam ali na mesma situação. O elogio à gestão de Macron em relação à Covid se deu muito pelo auxílio econômico que o presidente francês ofereceu durante os momentos de crise. Mas a gente não pode esquecer que os hospitais ficaram extremamente sobrecarregados, muita gente ficou sem atendimento e as escolas não receberam a devida atenção necessária. Segundo o Our World in Data, atualmente há mais de 27 milhões de casos de Covid na França e 141 mil pessoas já perderam suas vidas para a doença. Cerca de 142 milhões de doses já foram aplicadas, sendo que 77% da população está totalmente imunizada contra a Covid. E com isso, a gente encerra o episódio do Papo de Inter por aqui. A gente queria mais uma vez agradecer o Guilherme por ter separado um tempinho do seu dia para contar como tá a situação na França pra gente. O nosso super obrigada. E lembrando que esse episódio vai ao ar no sábado, dia 23 de abril, um dia antes do segundo turno das eleições francesas. Então, se você já está ouvindo esse episódio depois desse dia, corre lá pro nosso Instagram, no @Papo de Inter Podcast, tudo junto, para conferir o resultado das eleições. Será que vai dar Macron ou Le Pen? E claro, não esquece de seguir a gente lá no Instagram e deixar sua sugestão de temas para os próximos episódios na nossa DM. É isso, pessoal. Até a próxima. Até a próxima!